Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para conhecer histórias inspiradoras dos santos que mudaram o mundo pela fé. A juventude de Mônica e o chamado A Fé da Santa Mônica nasceu no ano 331, em Tagaste, uma pequena cidade no norte da África, em uma época marcada por uma grande divisão entre o cristianismo crescente e o paganismo dominante. Ela foi criada em uma família cristã e, desde cedo, seus pais a educaram com os princípios da fé cristã. A educação religiosa de Mônica foi rigorosa, fundamentada em valores que se baseavam no amor a Deus, à oração e ao serviço ao próximo. Mesmo sendo uma jovem mulher em uma sociedade onde a religiosidade era muitas vezes superficial, Mônica foi moldada por uma fé sólida e pela consciência do compromisso pessoal com Deus. Desde sua infância, a fé de Mônica foi a chama que iluminou seu caminho. Ela acreditava profundamente que Deus tinha um propósito para sua vida e que, apesar das dificuldades que ela poderia enfrentar, sua presença seria sempre constante. O fato de nascer em uma sociedade predominantemente pagã tornava a fé cristã de Mônica ainda mais significativa, pois ela sabia que, em meio à pressão de uma cultura secularizada, sua fé seria testada e, ainda assim, ela deveria permanecer firme. O cristianismo naquele tempo estava crescendo na África do Norte, mas a sociedade romana ainda era fortemente influenciada pelo paganismo, com cultos aos deuses romanos e práticas espirituais que muitas vezes contradiziam os princípios cristãos. Mônica cresceu em uma comunidade onde o cristianismo era visto como uma fé nova, desafiadora e, por vezes, até perigosa. Ainda assim, ela foi protegida pela fé que seus pais lhe transmitiram, e isso se tornou a base sólida de sua vida espiritual. O casamento com Patrício veio quando Mônica ainda era jovem, e por mais que ela fosse devota a Deus e tivesse uma fé sólida, o matrimônio com Patrício foi um teste profundo para sua fé. Patrício era de origem pagã e tinha um temperamento forte e impulsivo. Ele não compartilhava da fé cristã de Mônica, e ao longo de seu casamento, ela experimentou as dificuldades de viver com um marido que não entendia, e muitas vezes até desprezava os valores cristãos. No entanto, Mônica nunca vacilou em sua crença. Ela sabia que, como cristã, sua missão seria ser uma esposa dedicada, amável e, acima de tudo, uma mulher de oração constante. Ela orava não apenas por si mesma, mas também por Patrício, para que ele fosse tocado pela graça de Deus e fosse um dia convertido à verdadeira fé. Mônica nunca desistiu de seu marido, mesmo quando ele agia com impulsividade e violência. Ela suportava as adversidades com paciência e uma confiança inabalável no Senhor. O exemplo de Santa Mônica é um testemunho da força da mulher cristã, que mesmo diante das adversidades mais difíceis, nunca perde a fé. Sua paciência, sua dedicação ao marido e sua confiança no plano divino a tornaram um modelo de fé viva, especialmente no contexto de um casamento que exigia dela mais do que a maioria das mulheres estava disposta a oferecer. Apesar da situação difícil, Mônica não se sentia sozinha. Ela sabia que Deus estava ao seu lado e que, em suas mãos, sua vida estava em boa companhia. Ela buscava consolo na oração e nos ensinamentos cristãos, os quais a sustentavam em meio aos desafios. Era a oração que a fortalecia e a mantinha centrada em seu propósito, o que lhe dava a paz necessária para lidar com as tribulações do casamento e os desafios da vida cotidiana. Mônica era uma mulher que vivia para a oração, que dedicava seu tempo não apenas ao cuidado do lar, mas também à sua espiritualidade, buscando forças para transformar a dor em fé. Foi nesse contexto, de muita oração e paciência, que Mônica começou a ver a transformação em seu marido. Ao longo dos anos, com o toque da graça divina e pela persistência de Mônica, Patrício se converteu ao cristianismo, pouco antes de sua morte. Essa conversão de Patrício não foi um evento súbito, mas um processo gradual que aconteceu devido à oração constante de Mônica.
que nunca perdeu a esperança de que ele, um dia, se renderia à verdade do Evangelho. O casamento de Mônica com Patrício, embora marcado por desafios, foi uma jornada espiritual de grande importância. Não apenas pelo que representou para ela como esposa, mas também pelo exemplo de perseverança, fé e amor. Ao olhar para sua vida, vemos como Mônica viveu de acordo com os princípios de Cristo, mesmo em um ambiente cheio de obstáculos. Seu casamento, com todos os altos e baixos, foi um campo de formação para a oração, a paciência e a confiança em Deus. Ao mesmo tempo, a relação de Mônica com seus filhos foi uma das mais significativas. Embora ela tivesse 3 filhos, foi com Agostinho, seu filho mais velho, que ela mais se preocupava. A preocupação de Mônica com Agostinho não era apenas a de uma mãe preocupada com o bem-estar de seu filho, mas com a alma de Agostinho. Desde jovem, Agostinho demonstrava uma inteligência brilhante, mas também uma forte inclinação para a rebeldia e o questionamento. Ele se afastava cada vez mais da fé que sua mãe prezava tanto, e isso fez com que o coração de Mônica se enchesse de angústia. Mas mesmo com essa dor, ela não desistiu dele. Pelo contrário, ela intensificou suas orações e jejum, sabendo que a conversão de Agostinho era a resposta para o maior desejo de seu coração: o crescimento de Agostinho e a luta espiritual de Mônica. À medida que o tempo passava, o maior desafio da vida de Santa Mônica se manifestava no crescimento de seu filho Agostinho. Ele era, desde muito jovem, um menino de grande inteligência e curiosidade, sempre sedento por conhecimento. Mas também, desde cedo, Agostinho se afastava da fé cristã que Mônica tentava, com todo o seu ser, transmitir-lhe. Mônica via em seu filho um futuro brilhante, mas também uma tendência crescente para a rebeldia espiritual. Ele parecia buscar respostas em lugares que Mônica não conseguia compreender, cada vez mais distante dos ensinamentos da Igreja. Agostinho passou a se envolver com a filosofia maniqueísta, uma religião que contestava o cristianismo e, em muitos aspectos, negava a bondade de Deus. Mônica, com o coração de mãe, sofria ao ver seu filho se afastando da fé. Cada escolha que Agostinho fazia, cada passo que ele dava em direção ao mundo das filosofias e religiões que não estavam em sintonia com o cristianismo, fazia com que o sofrimento de Mônica aumentasse. Ela via a luta espiritual de Agostinho como uma batalha pela sua alma, e essa luta não era só de Agostinho, mas dela também. Sua fé estava sendo testada de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Por mais que Mônica tentasse, as palavras e os conselhos de sua mãe pareciam ser ignorados por Agostinho. Ele sentia que estava em busca de algo maior, algo que transcendesse os limites da religião cristã que Mônica tanto prezava. Ele se entregava ao mundo das ideias, dos debates filosóficos, e se afastava cada vez mais da oração e dos ensinamentos da Igreja. Ele vivia uma vida sem fé, uma vida que parecia se desviar cada vez mais da verdade. Para Mônica, isso era uma dor imensa, mas ela sabia que sua missão como mãe não havia terminado. Ela não podia desistir de Agostinho, pois acreditava que com Deus tudo era possível. O sofrimento de Mônica não se limitava apenas às ações de seu filho. Ela também sentia uma grande dor ao ver a solidão que seu coração experimentava. Ela, que sempre teve uma confiança profunda em Deus, agora se via diante de um desespero silencioso, pois sentia que Agostinho se afastava de Deus a cada dia. A luta de Mônica era, de certa forma, uma batalha espiritual contínua, uma batalha de fé e confiança, em que ela, como mãe, intercedia dia e noite por seu filho. Mônica se entregava então à oração e ao jejum. Ela intensificava suas preces, confiando que Deus poderia tocar o coração de Agostinho, mesmo quando tudo parecia perdido. A dor de ver seu filho tão distante da fé a fez buscar consolo não só na oração pessoal, mas também nos conselhos dos sacerdotes e bispos da região. Sua fé não vacilava, mas a sua angústia era imensa. Ela se aproximava de Deus com toda a sinceridade do seu coração,
pedindo que ele guiasse Agostinho de volta ao caminho da verdade. Foi durante essa fase de luta e sofrimento que Mônica começou a buscar apoio e orientação com outros cristãos. Ela procurou bispos e sacerdotes para aconselhá-la em como agir e o que fazer para trazer seu filho de volta. A resposta dos padres e bispos variava, mas um deles, São Ambrósio, teria um papel decisivo na vida de Mônica. Durante sua visita a Milão, Mônica procurou São Ambrósio e compartilhou suas aflições com ele. Ele a ouviu com paciência e, ao entender a dor que ela carregava, disse-lhe algo que ficaria gravado em seu coração para sempre. O filho das suas lágrimas não se perderá. Essas palavras de São Ambrósio foram como um bálsamo para o coração de Mônica. Embora Agostinho continuasse sua jornada distante de Cristo, Mônica agora tinha uma nova certeza em sua alma. Ela sabia que Deus tinha um plano para seu filho e que ele estava trabalhando, mesmo quando ela não conseguia ver. Ela renovou suas orações, seu jejum e sua dedicação à causa de Agostinho, com a confiança de que Deus, em sua misericórdia, iria tocar o coração de seu filho. Essas palavras de São Ambrósio não apenas consolaram Mônica, mas também a fortaleceram para continuar sua missão como mãe, como mulher de fé. Mesmo com a ajuda de São Ambrósio, a jornada espiritual de Agostinho estava longe de ser fácil. Ele continuava sua busca por respostas, mas lentamente começou a ser tocado pela graça divina. O movimento que começava em seu coração, ainda pequeno e silencioso, aos poucos ganhava força, até que ele finalmente reconheceu que a verdadeira resposta estava no cristianismo. A conversão de Agostinho ainda parecia distante, mas Mônica sabia, com fé renovada, que Deus estava ouvindo suas orações. O sofrimento de Mônica não se limitava apenas às ações de seu filho. Ela também sentia uma grande dor ao ver a solidão que seu coração experimentava. Ela, que sempre teve uma confiança profunda em Deus, agora se via diante de um desespero silencioso, pois sentia que Agostinho se afastava de Deus a cada dia. A luta de Mônica era, de certa forma, uma batalha espiritual contínua, uma batalha de fé e confiança, em que ela, como mãe, intercedia dia e noite por seu filho. A busca pela conversão de Agostinho. O sofrimento de Mônica, embora imenso, nunca diminuiu sua esperança. A cada dia que passava, sua fé se tornava mais forte, mais profunda, pois ela acreditava firmemente que Deus havia um plano para Agostinho, mesmo que ele ainda não soubesse. A dor de vê-lo se afastar de Cristo era um fardo pesado para sua alma, mas a certeza de que suas orações estavam sendo ouvidas a mantinha em pé. Durante esse período, Mônica se entregou totalmente à oração, dedicando-se a jejuns, preces diárias e visitas frequentes a bispos e sacerdotes, em busca de orientação e consolo para sua alma aflita. A mãe de Agostinho não parava de acreditar que, por mais que seu filho parecesse perdido, havia sempre a possibilidade de ele voltar à fé. Mônica sabia que o amor de Deus era infinito e que, por mais desviado que fosse o caminho de Agostinho, ele não estava além da misericórdia divina. Essa certeza a movia em sua busca incessante pela conversão do filho. Foi em Milão, durante uma de suas visitas, que Mônica encontrou um verdadeiro consolo. Agostinho estava morando na cidade, e Mônica, por mais que se sentisse desanimada com o que via em seu filho, ainda se mantinha firme. Em Milão, ela teve a oportunidade de conhecer o grande bispo São Ambrósio, que, além de ser um teólogo de grande renome, tinha uma profunda sabedoria espiritual. Mônica, em seu desespero, buscou conselhos em São Ambrósio, compartilhando com ele a dor que sentia pela jornada de Agostinho. São Ambrósio a ouviu com paciência e serenidade, compreendendo a dor de uma mãe que vê seu filho se afastar da verdade. Ele foi claro ao lhe dizer: "O filho das suas lágrimas não se perderá." Essas palavras foram um verdadeiro alívio para Mônica. Apesar da dor ainda pulsante em seu peito, ela sentiu que havia um alicerce em sua fé que a sustentava. Não apenas pela promessa de São Ambrósio,
mas pela confiança inabalável de que Deus nunca a abandonaria. Agostinho, por sua vez, ainda estava em sua busca por respostas, mas ele começou a se aproximar mais da fé cristã. Ele já não estava mais tão seguro das filosofias que seguia e começou a ver que, no fundo, sua alma ansiava por algo mais profundo, mais verdadeiro. Embora ele ainda se questionasse e procurasse respostas nas doutrinas maniqueístas, havia algo no cristianismo que não podia ser ignorado. Algo dentro dele começava a se transformar, sem que ele soubesse ainda a magnitude da transformação que estava prestes a acontecer. A relação entre mãe e filho foi marcada por momentos de tensões espirituais e intelectuais. Agostinho, com sua mente inquisitiva e seu espírito rebelde, discutia com Mônica sobre o cristianismo, e ela, com sua paciência maternal e profunda sabedoria, nunca desistiu de tentar mostrar-lhe o caminho. Para Mônica, cada palavra, cada oração, cada momento com seu filho era uma oportunidade de semear a semente da fé. Agostinho, embora resistisse, sentia a constante presença de sua mãe, que não a deixava desanimar. Mônica estava sempre ao seu lado, orando e esperando, sem jamais questionar o amor de Deus por ela e por seu filho. Mas por mais que Agostinho procurasse respostas nas filosofias da época, algo ainda o impelia a olhar para a fé cristã. Ele começava a ver a verdadeira beleza no cristianismo, mas a resistência era forte. Ele se encontrava dividido entre as doutrinas que lhe pareciam mais lógicas e o apelo profundo da verdade que o cristianismo oferecia. E foi nesse momento de conflito interior que Mônica, com sua fé inquebrantável, entregou Agostinho a Deus, como sempre fez, sabendo que ele tinha o controle de toda a situação. Ao longo de sua vida, Mônica não apenas orava por Agostinho, mas também se entregava à prática do jejum e à meditação constante sobre as Escrituras. Ela sentia cada vez mais que sua missão não era apenas educar seu filho, mas interceder por ele diante de Deus. Cada dia de oração, cada momento de sofrimento, ela oferecia como sacrifício por Agostinho, sem nunca desistir. Ela sabia que sua missão como mãe não estava terminada e que, enquanto estivesse viva, ela continuaria a lutar por sua alma. A relação entre mãe e filho, então, se transformava em um campo de batalha espiritual, onde Mônica lutava não com palavras, mas com fé e persistência. No entanto, Mônica nunca perdeu a esperança. Mesmo quando Agostinho parecia mais distante, ela sabia que Deus estava trabalhando, que no fundo ele jamais a abandonaria. Sua vida se tornou um testemunho de fé, de confiança e de oração perseverante, acreditando que a salvação de seu filho era uma promessa que um dia se cumpriria. O sofrimento de Mônica, longe de afastá-la de Deus, a aproximava ainda mais de seu plano divino. Ela sabia que a dor da espera era apenas um momento passageiro, e que no final, Deus a recompensaria pela fidelidade incondicional que ela demonstrava todos os dias. A conversão de Agostinho. A conversão de Agostinho não foi um evento repentino, mas um processo complexo, repleto de lutas internas, questionamentos e, finalmente, uma experiência profunda com a graça divina. Para Mônica, foi uma jornada de esperança inquebrantável, pois embora os sinais de mudança em seu filho fossem lentos, sua confiança em Deus nunca vacilou. Ela sabia que a perseverança nas orações poderia, sim, transformar a vida de Agostinho, mesmo que ele estivesse mergulhado em dúvidas e em busca de outras respostas espirituais. O momento que iniciaria a verdadeira transformação aconteceu, como Mônica sempre esperou, quando Agostinho começou a experimentar uma crise espiritual profunda. Ele, agora com mais maturidade, já não encontrava satisfação nas filosofias que seguia, nem nas respostas que o maniqueísmo lhe oferecia. Apesar de suas inseguranças e questionamentos, o cristianismo começava a se destacar como a verdadeira resposta, algo que tocava sua alma, mas que ele ainda não estava completamente pronto para aceitar. Mônica, com seu amor maternal e sua oração incansável, nunca desanimou.
Ela continuava a interceder por Agostinho, ainda que a luta fosse árdua e os frutos demorassem a aparecer. Seus diários momentos de oração eram dedicados exclusivamente pela conversão do filho, e ela nunca deixou de esperar que Deus agiria, embora os tempos parecessem longos e cheios de angústia. Quando, enfim, Agostinho se aproximou mais da fé cristã, um momento decisivo aconteceu. Ele estava em um jardim, lutando contra suas próprias dúvidas, quando de repente ouviu uma voz suave e clara, como se ecoasse de dentro de si, dizendo: "Toma e lê." Ele se dirigiu à Bíblia, que estava ali próxima, e começou a ler uma carta de São Paulo aos Romanos. O trecho que ele leu falou diretamente ao seu coração, como se fosse uma mensagem destinada exclusivamente a ele. Deixai-vos de comportamentos dissolutos e vestivos de Cristo. Nesse momento, Agostinho sentiu a verdade divina penetrando profundamente em seu ser. E pela primeira vez em muito tempo, ele soube com certeza que sua busca por respostas estava chegando ao fim. A batalha interna que ele travava entre a razão e a fé finalmente cedeu à graça de Deus. Essa experiência foi profundamente transformadora. Agostinho, com os olhos abertos pela graça divina, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele se converteu ao cristianismo e, em 387, foi batizado por São Ambrósio em Milão, como uma expressão de sua entrega a Deus. Para Mônica, aquele foi o momento culminante de sua vida espiritual, o momento pelo qual ela orou incansavelmente durante tantos anos. O coração de Mônica se encheu de uma alegria que não poderia ser contida. Sua fé, finalmente, havia sido recompensada de maneira gloriosa, pois ela tinha visto a mão de Deus transformar a vida de seu filho. A conversão de Agostinho não foi apenas uma vitória pessoal para ele, mas também uma grande vitória para Mônica, que havia sofrido em silêncio e orando durante toda a sua vida por essa transformação. Ela sabia que Deus havia ouvido suas preces, e a sua fé e persistência tinham sido fundamentais para que Agostinho se abrisse à verdade de Cristo. Mônica viu seu filho não apenas como um homem que abandonou o erro, mas como alguém com uma missão divina, chamado a ser uma das maiores figuras da Igreja. Naquele momento, Mônica sentiu que sua missão como mãe estava cumprida. Ela não apenas havia ajudado a trazer Agostinho à fé, mas também havia sido testemunha de uma transformação espiritual extraordinária. A alegria de Mônica não era uma alegria efêmera, mas uma paz duradoura, pois ela sabia que, em seus momentos de sofrimento, ela nunca havia perdido a fé e que Deus a havia guiado até aquele momento de felicidade profunda. Agostinho, agora convertido, começou a se envolver mais profundamente com a Igreja e a estudar as Escrituras. Ele começou a entender a profundidade da graça de Deus e o papel que ele próprio poderia desempenhar na disseminação do Evangelho. Seu futuro, que antes parecia incerto e marcado por uma vida de questionamentos e busca vazia, agora estava claro. Ele se tornaria um grande teólogo e, mais tarde, um dos maiores doutores da Igreja. Para Mônica, o trabalho de oração, sacrifício e perseverança que ela havia realizado ao longo dos anos foi finalmente recompensado. Ela se sentia em paz, pois sabia que, através de sua fé e dedicação, seu filho agora caminharia na verdade. A morte de Mônica estava próxima, mas ela estava em paz, sabendo que Agostinho estava seguro nas mãos de Deus e que sua própria missão estava cumprida. O fim da missão de Mônica e sua morte. A vida de Santa Mônica foi marcada por uma busca incessante pela salvação de seu filho, Agostinho. Ela o acompanhou em cada etapa de sua jornada espiritual, orando, jejuando e confiando no Senhor. Quando Agostinho se converteu, Mônica experimentou uma alegria indescritível, como se o peso de todos os anos de sofrimento e espera tivesse sido finalmente aliviado. Para ela, aquele foi o momento mais alto de sua vida. Ela sabia que, após tantas lágrimas e orações, Agostinho agora estava na verdadeira fé, e sua missão como mãe estava cumprida. No entanto,
A história de Mônica não termina com a conversão de seu filho. Ela ainda teve um tempo de descanso e felicidade, mas também sentiu que sua jornada terrena estava prestes a se encerrar. Mônica, agora em paz com o que havia alcançado, se sentia preparada para encontrar Deus. Ela sabia que sua luta espiritual havia terminado e que sua vida, como mãe fiel, havia cumprido o propósito divino. Em 387, pouco depois da conversão de Agostinho, Mônica adoeceu. Sabia que a morte estava próxima, mas ela não temia. Sua alma estava em paz, pois ela sabia que o sofrimento que havia vivido, especialmente os anos de aflição e oração por seu filho, não foram em vão. Sua missão estava cumprida, e agora ela poderia descansar. Mônica não queria que seus filhos a vissem com tristeza. Por isso, procurou dar-lhes um último consolo antes de sua morte. Agostinho, que tinha se tornado uma figura de grande importância na igreja, estava com ela em seus últimos momentos. Em seu leito de morte, Mônica expressou sua alegria e gratidão a Deus pela graça que havia sido derramada sobre sua vida e sobre a vida de Agostinho. Ela sabia que ele agora seguiria o caminho de Cristo e que seu trabalho como mãe havia sido cumprido. Agostinho, por sua vez, ficou ao lado de sua mãe, com o coração cheio de gratidão por tudo o que ela fez por ele. Ele sabia que a fé de Mônica, suas orações e seu amor incondicional haviam sido a chave para sua própria transformação espiritual. Mônica faleceu em 387, aos 56 anos de idade, na cidade de Ostia, perto de Roma, enquanto ela e Agostinho se preparavam para retornar à África. A sua morte foi tranquila, e embora a dor da perda fosse grande, havia também uma grande paz. Ela partiu sabendo que seu filho estava agora no caminho da salvação e que ele faria grandes contribuições para a igreja e para o mundo cristão. A morte de Mônica não foi o fim de seu legado, mas o início de uma nova era. Sua vida, repleta de fé, oração e sacrifício, seria lembrada por gerações. Agostinho, com sua conversão, continuaria a difundir a verdade do cristianismo de uma maneira que transformaria a história da igreja. Ele se tornaria um dos mais importantes teólogos e doutores da igreja, mas sempre com a memória de sua mãe como uma inspiração. Ele sabia que tudo o que ele se tornaria foi, em grande parte, devido à perseverança e à fé de Mônica. A história de Mônica é um testemunho de fé inabalável, de amor de mãe e da importância da oração constante. Ela não apenas foi a mãe de Santo Agostinho, mas também uma mulher de profunda devoção que, por meio de sua fé, mudou o destino de seu filho e o destino da igreja. Ela nos ensina que, por mais difíceis que sejam os desafios da vida, a perseverança na oração e a confiança em Deus podem transformar vidas. Sua história continua a inspirar cristãos de todas as gerações, especialmente mães que, como ela, lutam pela salvação de seus filhos. O legado de Santa Mônica. A morte de Santa Mônica foi o fim de uma missão, mas também o início de um legado espiritual que permaneceria vivo na história da igreja. Ela foi uma mulher de fé, amor e perseverança, cuja vida foi dedicada ao serviço de Deus e à salvação de sua família. Sua história é um exemplo para todos nós de como a oração, o amor incondicional e a fé podem mover montanhas e transformar vidas. Embora Mônica tenha partido deste mundo, seu legado continua vivo, não apenas nas palavras de Santo Agostinho, mas também no exemplo de todos aqueles que, como ela, seguem a vontade de Deus com coragem, paciência e um coração cheio de amor. Ela é uma das grandes santas da igreja, não apenas pela sua relação com Agostinho, mas pela sua vida de fé que até hoje inspira milhares de pessoas ao redor do mundo.